o presente de casamento, a queda do traidor. Ele a tomava por idiota. Meu marido e sua família conspiraram para ele se casar com a amante enquanto celebravam a festa deles. Ele não sabia que eu estava assinando o contrato de venda da mansão de 12 milhões de reais em que ele vivia. Quando meu marido voltou para casa, ele gritou histericamente na frente do portão. Ele ficou chocado ao descobrir que sua luxuosa casa já havia sido vendida. E o verdadeiro presente de casamento para ele estava apenas começando. Enquanto o céu de São Paulo se tingia de um laranja profundo, Sofia Dutra finalmente clicou no botão Enviar de um e-mail crucial em seu computador. A concepção final para o projeto do cliente mais importante do ano estava concluída. Uma onda de alívio percorreu suas costas tensas. Ela se recostou na cadeira do escritório, massageando suas têmporas que palpitavam levemente. Já eram 20 horas. Ela estava trabalhando sem parar desde as 8 horas da manhã. Tudo o que ela havia feito era uma pequena pausa no escritório para comer algo rapidamente. O escritório, antes movimentado, agora começava a esvaziar. Apenas alguns colegas permaneciam, apressados por seus próprios prazos. Sofia pegou seu celular. Nenhuma resposta do seu marido, Júlio. Naquela manhã, Sofia havia-lhe enviado uma mensagem de encorajamento. Cuidado na sua viagem de negócios para Salvador, meu amor, coma bem. Estarei esperando notícias suas. Ao lado da mensagem havia apenas 2 cheques cinzas. Ele ainda não havia lido. Sofia suspirou. Júlio provavelmente estava muito ocupado. As reuniões com os clientes em Salvador certamente estavam tomando muito do tempo dele, pensou ela. Fazia 3 dias que seu marido havia partido, e a casa parecia vazia sem ele. Embora trabalhasse muito, ela sempre se esforçava para satisfazer as necessidades de Júlio. Ele sempre fazia falta. Faltavam as piadas e o riso do homem com quem era casada há 5 anos. Antes de arrumar sua mesa e voltar para casa para aliviar um momento de solidão, Sofia abriu o aplicativo Instagram em seu celular. Seus dedos rolaram automaticamente o feed. Notícias de uma velha amiga, uma propaganda de móveis, alguns vídeos de receitas, e então uma publicação de foto parou sua progressão. A foto havia sido publicada pela sua sogra, Dona Maria. O coração de Sofia começou a bater um pouco mais rápido. Não por mau pressentimento, mas porque a foto era muito impactante. Era uma foto de casamento. Nela, seu marido Júlio estava orgulhoso em um smoking cor marfim. Ao seu lado, sorrindo amplamente, estava um rosto que Sofia conhecia bem. Lara Costa, uma funcionária júnior de outro departamento. Lara usava um vestido de noiva combinando e uma maquiagem intensa. Ambos seguravam o que parecia ser um livro de votos de casamento. O mais chocante eram as pessoas que os cercavam. Dona Maria estava logo ao lado de Júlio, abraçando orgulhosamente seu filho. A cunhada de Sofia, as tias e os tios da família do seu marido, todos estavam lá. Todos sorriam alegremente para a câmera, posando em um espaço decorado com flores frescas. As mãos de Sofia começaram a tremer. Devia ser um erro. Talvez fosse uma foto antiga ou apenas uma festa. Mas a roupa deles era claramente de casamento. Sofia leu a descrição que Dona Maria havia escrito. A frase era curta, mas foi como um tapa para Sofia. Meu querido filho, seja feliz para sempre com a nossa Lara. Vocês finalmente deram o passo. O mundo de Sofia pareceu parar. O ar-condicionado do escritório, de repente, ficou sufocante. O barulho do teclado da colega do outro lado da sala parecia um zumbido distante. Vocês finalmente deram o passo. A palavra finalmente implicava que havia sido um longo processo que lhe havia sido ocultado. Não era uma coincidência. Não era um casamento arranjado às pressas. Era algo que estava sendo preparado há muito tempo. Os dedos rígidos de Sofia deram zoom na foto. Não havia dúvida. Era Júlio, o marido dela, o homem que ela havia acompanhado ao aeroporto 3 dias antes, dizendo-lhe que ia em viagem de negócios para Salvador, substituído de Marcele, o homem para quem ela havia enviado uma mensagem de amor naquela mesma manhã. Ela viu o sorriso de Júlio na foto. Um sorriso sinceramente feliz, um sorriso que Sofia não via há muito tempo quando ele estava com ela. E então, Sofia viu os comentários. Os comentários afundaram ainda mais profundamente em seu coração.
Parabéns, cunhado. Finalmente, Lara faz parte da nossa família, escreveu sua cunhada. Oh, Dona Maria, a senhora finalmente tem uma nora nova que lhe dará netinhos. Parabéns, escreveu uma das tias de Júlio. Parabéns pelo casamento, cunhado. Espero que nos deem logo notícias de um bebê, acrescentou um primo de Júlio. Todos sabiam. Toda a família do seu marido sabia. Todos haviam comparecido. Todos haviam abençoado. Todos faziam parte daquela enorme mentira. Sofia sentiu náuseas. Enquanto ela trabalhava até a exaustão para pagar a hipoteca da luxuosa casa nos Jardins, substituído de 16 arrondissement, para pagar as prestações do carro esportivo de Júlio e até para dar a Dona Maria uma mesada mensal, ele estava planejando o segundo casamento dele nas suas costas. Um casamento secreto? Claro, Júlio não teria ousado pedir o divórcio, nem pedir permissão para se casar novamente, pois Júlio sabia que a maioria dos seus principais ativos estava no nome de Sofia. A luxuosa casa na região dos Jardins, avaliada em 12 milhões de reais, substituído de euros, havia sido comprada por Sofia alguns anos antes, com um enorme bônus que ela havia recebido de sua empresa. Mesmo que Júlio insistisse para que fosse colocada em nome dos dois, Sofia, educada por seu pai para ser financeiramente inteligente, insistiu para que ficasse unicamente no nome dela. Júlio aceitou a contragosto, sob a condição de que o modelo mais recente de carro esportivo de luxo ficasse no nome dele. Sofia cumpriu essa condição. Agora, toda a sua bondade parecia estúpida. Todo o seu amor parecia vão. Ela não só havia sido traída pelo marido, mas coletivamente por toda a família que ela havia respeitado e tratado bem. A dor era incrivelmente aguda, mas estranhamente, nenhuma lágrima escorreu. A única coisa que havia era uma frieza glacial vinda da raiva pura. Sofia fechou o aplicativo Instagram. Ela não precisava ver mais nada. Ela não precisava confirmar nada. As fotos e os comentários eram suficientes. Ela respirou fundo para acalmar suas mãos que ainda tremiam. Ela olhou para essa tela do seu computador que exibia sua caixa de saída. Projeto concluído. O cliente estava satisfeito. Sua carreira brilhava, mas seu lar estava em ruínas. Ela não ia deixar isso a vencer. Ela não ia ser a mulher fraca que chora em um canto. Ela havia trabalhado muito para desmoronar assim. Eles têm todas as ações de Júlio. Eles celebraram esta traição. Sofia se levantou. Ela se vingaria deles, de todos, naquele mesmo instante. Ela não ia esperar Júlio voltar de Salvador. Ela ia agir agora. Com movimentos firmes e mecânicos, Sofia pegou sua bolsa. O laptop, o caderno, a carteira. A última colega restante, uma jovem chamada Mariana, substituído de Marine, olhou para ela. Chefe, tudo bem? A senhora parece muito pálida. Sofia se virou e tentou um sorriso fraco, mas não conseguiu. Tudo bem, Mariana. Apenas um pouco cansada. Estou indo. Ela saiu do escritório. Seus passos eram decididos. No elevador que descia para o subsolo, sua mente estava a todo vapor. Ela não pensava no seu coração partido. Ela pensava nas medidas a serem tomadas. Sua lógica, que ela normalmente usava para resolver problemas de clientes, agora trabalhava a toda velocidade para se salvar. Em seu carro, estacionado no subsolo, ela não ligou o motor imediatamente. Ela sentou-se em silêncio, na calma. Ela precisava de mais uma confirmação. Não com uma foto, mas com uma voz. Ela precisava ouvir em primeira mão como ele reagiria a ela. Sua mão procurou o contato de Dona Maria. Ela apertou o botão de chamada. O telefone tocou 3 vezes, e então ela ouviu a voz alegre e triunfante de Dona Maria. Ora, Sofia, o que está acontecendo a esta hora? Ainda no trabalho até tarde? A voz de Sofia era monótona, fria, sem emoção. Sim, senhora. Onde vocês estão agora? Parece haver barulho. Uma risadinha foi ouvida do outro lado da linha. Aquela risada que Sofia antes considerava afetuosa, agora soava como escárnio. Oh, sim, estamos em uma reunião de família. Há algo a celebrar em casa? Uma celebração? Repetiu Sofia. O casamento de Júlio e Lara. Houve um momento de silêncio. Sofia podia imaginar que Dona Maria estava surpresa por ela ter descoberto tão rapidamente. Mas logo, o tom da sogra mudou. Não havia mais mentira.
Restava apenas um tom cínico e desdenhoso. Oh, você viu nosso Instagram? Bem, que bom. Eu pensei que você estivesse tão ocupada com o seu trabalho que não tinha tempo para redes sociais. Assim, eu não preciso te explicar. O peito de Sofia apertou. Certo. Senhora, por quê? Como vocês puderam fazer isso comigo nas minhas costas? Fazer isso com você? Dona Maria riu novamente. Desta vez, mais alto. Foi você quem fez isso conosco, Sofia Dutra. O que você deu ao meu filho em 5 anos de casamento? Você nem sequer pode ter filhos. Você não pôde dar um neto a esta família. Júlio é o único filho da nossa casa. Ele precisa de descendência. Ele precisa continuar a linhagem. As palavras "você nem sequer pode ter filhos" cravaram como um punhal. Eles nunca haviam feito testes médicos. Júlio sempre recusava com a desculpa de estar ocupado. A culpa era sempre jogada em Sofia. Mas por que um casamento secreto? Por que vocês não me contaram abertamente? Contar a você? Para quê? Você nunca permitiria. Você é uma mulher de carreira egoísta. Você valoriza mais seu trabalho do que seu marido. Olhe para Lara. Ela é boa. Ela é uma boa esposa em potencial. E o mais importante, ela é fértil. Ela já está grávida de 2 meses, do filho de Júlio. Eu disse ao meu filho que era melhor casá-los do que deixá-los continuar em pecado. É legal, não é? Como mulher educada, você deveria entender. Você deveria estar pronta para apoiar seu marido. Grávida de 2 meses. Isso significava que o caso durava meses, talvez anos. As frequentes viagens de negócios de Júlio não passavam de mentiras, e sua sogra não só sabia, mas havia planejado tudo. Então, foi a senhora quem planejou tudo? Perguntou Sofia quase em um sussurro. Claro, respondeu Dona Maria orgulhosamente. Eu encontrei Lara para Júlio, uma mulher que sabe seus deveres como esposa, que serve seu marido e lhe dá filhos. Não uma mulher como você que só sabe ganhar dinheiro. Desista, Sofia. Aceite seu destino. Não seja um obstáculo para a felicidade do meu filho. Se você aceitar docilmente, você será abençoada. Clique. A ligação foi cortada por Dona Maria. Sofia encarou a tela escura do seu celular. Silêncio. Nenhuma lágrima. Sua raiva havia superado o limite da dor. Ela se sentia uma idiota. Durante todo esse tempo, ela havia respeitado Dona Maria como sua própria mãe. Ela lhe enviava dinheiro todos os meses sem questionar. Ela lhe comprava presentes caros de aniversário, e esta era a recompensa. Ela era tratada como uma máquina caça-níqueis que não podia ter filhos. Tudo bem, disse Sofia para si mesma. Vocês todos apoiaram. Vocês celebraram a minha dor. Sua cabeça girava rapidamente. Os ativos, era isso que ele procurava. Ele pensava que Sofia aceitaria a situação em silêncio e continuaria a financiar o estilo de vida luxuoso deles. Ele pensava que, como uma boa esposa, ela obedeceria. Ele estava muito enganado. Sofia mudou de contato no celular. Desta vez, ela ligou para seu advogado particular, Dr. Borges, substituído de Maître Durand, um homem maduro, determinado e competente que a ajudava com todas as formalidades legais de seus bens e negócios. Dr. Borges, desculpe a hora, é a Sofia, senhora Dutra. O que houve? Aconteceu algo? A voz do Dr. Borges era calma. Eu preciso da sua ajuda imediatamente, hoje à noite. A voz de Sofia era firme. Eu quero vender a minha casa, a casa da Rua das Acácias, número 1. A casa onde eu moro. Do outro lado da linha, ouviu-se Dr. Borges ofegar de surpresa. Senhora Dutra, a senhora está falando da casa de 12 milhões de reais? Por que tão de repente? Há algum problema? Há um problema muito urgente. Eu preciso vendê-la hoje à noite. Não importa se o preço cair um pouco. O importante é que ela seja vendida hoje à noite, ou no máximo, amanhã de manhã. O dinheiro deve ir para uma nova conta pessoal minha. Por favor, crie para mim uma nova conta que não esteja ligada a nenhuma conta conjunta. Dr. Borges era um profissional. Ele não fez mais perguntas sobre os assuntos pessoais de sua cliente. Ele reconheceu o tom na voz de Sofia. Por coincidência, senhora Dutra, um dos meus clientes, um investidor imobiliário, está interessado há algum tempo em uma casa naquele bairro. Ele fez uma oferta há algum tempo, mas a senhora recusou. Tenho certeza de que ele ainda a quererá. Vou contatá-lo agora.
É alguém que gosta de transações rápidas, todos os documentos estão seguros no meu escritório. Em seu nome, 100%. Perfeito, disse Sofia. Por favor, cuide de todas as formalidades. Se for necessária a minha assinatura, virei ao seu escritório agora. E mais uma coisa, doutor. Sim, diga-me. Prepare os papéis de divórcio do meu marido Júlio Dutra com as condições mais severas possíveis, mas não os deposite ainda. Aguarde minhas instruções. Entendido, senhora Dutra. Eu prepararei tudo. Seja prudente. Sofia desligou. Ela ligou o carro. Ela não voltou para aquela casa de 12 milhões de reais. Não era mais a casa dela. Era apenas um ativo a ser liquidado. Ela ficaria em um hotel naquela noite, esperando o dinheiro ser depositado, planificando seu próximo passo. Ela pisou no acelerador. Seu carro abriu caminho no trânsito de São Paulo, substituído de Parisien. Em sua mente, um plano de vingança frio e detalhado começava a tomar forma. Se ele queria uma festa, Sofia lhes daria um presente de casamento que eles jamais esqueceriam na vida. Sofia não voltou para casa naquela noite. Ela se dirigiu diretamente para um hotel, 5 estrelas, não longe do escritório do seu advogado. Ela reservou uma suíte para 3 dias com sua e se registrou sob seu nome de solteira. Depois de pousar sua bolsa, ela se dirigiu diretamente ao escritório do Dr. Borges, que havia aceito encontrá-la naquela noite. O homem maduro olhou para Sofia com olhos preocupados e profissionais. Ele não fez muitas perguntas, apresentando-lhe simplesmente alguns documentos iniciais. Isto é uma procuração de venda, senhora Dutra. Com isso, posso prosseguir com as negociações amanhã de manhã com o Sr. Bandeira. Substituído de Bernard. O Sr. Bandeira era o nome do investidor que ele havia mencionado ao telefone. Eu já o contatei. Ele está muito interessado e aceitou nos encontrar amanhã de manhã. Ele não gosta de perder tempo. Bem, disse Sofia secamente. Sua voz era decidida. Ela assinou os documentos sem hesitar. Por favor, trate disso o mais rapidamente possível, doutor. Eu quero que a transação seja concluída amanhã mesmo. Eu farei o meu melhor, senhora. Amanhã de manhã, também terei uma nova conta bancária em seu nome, completamente separada de qualquer outra conta. O projeto de pedido de divórcio está em preparação pela minha equipe. Sofia acenou com a cabeça. Obrigada, doutor. Eu preciso passar na casa um momento. Há documentos importantes que eu preciso recuperar eu mesma. A senhora quer que eu a acompanhe ou que eu envie alguém? Ofereceu o Dr. Borges. Sofia balançou a cabeça. Não é necessário. Eu posso fazer isso sozinha. A casa está sempre no meu nome. Legalmente, eu tenho todos os direitos. Após deixar o escritório do advogado, Sofia dirigiu até a casa da Rua das Acácias. A imponente casa, de 12 milhões de reais, erguia-se solidamente sob a luz da lua. Ela parecia bonita, mas fria e estranha. Seria a última vez que ela viria aqui. Ela estacionou seu carro na garagem ao lado do carro esportivo de luxo de Júlio. De Júlio, Sofia sorriu cinicamente. Foi ela quem o havia comprado. Ela usou sua chave reserva para entrar. A casa estava escura e silenciosa. A empregada já havia saído à tarde. Sofia não acendeu a luz principal. Com a luz do seu celular, ela se dirigiu diretamente para o escritório. Esta sala era seu domínio, o lugar onde ela frequentemente trabalhava até tarde, ganhando o dinheiro que Júlio e sua família apreciavam. Atrás de um grande quadro abstrato havia um cofre de parede. Júlio sabia que o cofre estava lá, mas não sabia a combinação. Ele pensava que era o aniversário de casamento deles. Sofia havia mudado há 6 meses, depois que Júlio brincou um dia sobre querer pegar a escritura da casa como garantia para um empréstimo, para uma nova empresa. Esta empresa nunca foi adiante. Sofia digitou a nova combinação de números, o aniversário do seu falecido pai. O cofre se abriu com um leve clique. Dentro, tudo estava em ordem. Sofia respirou fundo. Era o fruto do seu trabalho duro. Ela começou a tirá-los um por um. Primeiro, a pilha de documentos no topo. A escritura de propriedade desta casa. Ela a abriu. Proprietária. Sofia Dutra. Um único nome. Ela agradeceu o velho conselho do seu pai. Minha filha, nunca misture grandes ativos com um amor cego. Em segundo lugar, os documentos dos carros. O sedã de luxo que ela usava diariamente estava no nome de Sofia. O SUV familiar que sua sogra frequentemente usava em suas visitas também estava no nome de Sofia.
E os documentos do carro esportivo de Júlio, Sofia esboçou um leve sorriso. Júlio estava muito orgulhoso daquele carro. Ele o mostrava a todos os seus amigos como se o tivesse conquistado com seus próprios esforços. Mas Sofia havia sido inteligente o suficiente. O carro havia sido comprado em nome da empresa de Sofia como veículo de serviço para ela, a diretora. Júlio só tinha o conforto de poder usá-lo. Os documentos estavam seguros nas mãos de Sofia. Em terceiro lugar, os títulos de propriedade de 2 espaços comerciais em um bairro de negócios em pleno desenvolvimento. Ambos eram investimentos puramente de Sofia. Ambos em nome de Sofia. Em quarto lugar, um dossiê com os relatórios de sua carteira de ações e fundos. Todas as contas de títulos eram pessoais, abertas muito antes do seu casamento. O valor delas já havia se multiplicado consideravelmente. Ela fez um cálculo rápido em sua cabeça. O salário de Júlio não era pequeno, mas não era nada comparado à sua renda. O salário de Júlio era gasto em seu estilo de vida, seu hobby de golfe, a modificação de um carro esportivo que nem era dele, para convidar seus amigos, sem falar na mesada mensal para sua sogra e cunhados. Sofia calculou que provavelmente 80% ou 90% da riqueza total que eles desfrutavam juntos era devido unicamente ao seu suor e à sua previsão. E legalmente, quase tudo estava em seu nome. Júlio era muito preguiçoso, muito arrogante para se importar com os detalhes administrativos chatos. Ele só queria usar, aproveitar e se gabar. Enquanto Sofia ia fechar o cofre, um novo dossiê azul no fundo atraiu sua atenção. Não era um dos seus dossiês. Ela nunca havia colocado aquele documento lá. Sua mão se estendeu e tirou o dossiê. Não havia etiqueta na frente. Ela o abriu e seu coração parou. Era uma apólice de seguro de vida. Ela a leu lentamente. Segurada. Sofia Dutra. Valor segurado. 7 milhões de reais, substituído de euros. Data de emissão da apólice, há 3 meses. Há 3 meses é quando Lara teria tido certeza da gravidez, pensou Sofia. E então ela leu a parte mais importante, o nome do beneficiário. Seu coração parou por um instante. Estava escrito Lara Costa, substituído de Laura Petit, e abaixo uma descrição. Futura cônjuge. O fôlego de Sofia foi cortado. O sangue em todo o seu corpo pareceu congelar. Não era mais um simples caso. Não era mais um simples casamento secreto. Não era mais apenas uma questão de dinheiro. Era um plano de assassinato. Ele não queria apenas sua fortuna. Ele queria sua fortuna e sua vida ao mesmo tempo. Se Sofia morresse, os 7 milhões de reais seriam pagos a Lara, a futura cônjuge. O casamento secreto era apenas o começo. A gravidez de Lara era o catalisador. As palavras da sua sogra, você nem sequer pode ter filhos, de repente fizeram um sentido muito mais sinistro. Talvez não fosse apenas um insulto, mas uma justificação do porquê ela merecia ser eliminada. Sofia desabou no chão frio do escritório. A dor da traição havia se transformado em um medo real, que por sua vez se transformou em uma fúria glacial. Ele queria matá-la, o homem que ela amava. Júlio, o homem que dormia na mesma cama que ela, planejava a morte dela com sua amante. Ela não lhes daria essa chance. As mãos tremendo violentamente, Sofia deslizou aquela apólice de seguro para sua bolsa. Era uma prova. Ela se levantou e tirou uma pequena sacola de lona do armário. Ela não se dedicou mais a reunir suas coisas com sentimentalismo. Ela pegou apenas o necessário. Seu computador de trabalho, todos os documentos de ativos que acabara de tirar, algumas roupas de reserva práticas e seus itens pessoais. Seus olhos pararam em uma foto de casamento dos dois sobre a mesa. Júlio sorria amplamente. Sofia sorria, muito feliz, inocente e cheia de amor. Ela tirou a foto da moldura e encarou o rosto de Júlio. Este homem queria a morte dela. Com um movimento rápido, ela rasgou a foto em 2. E de novo, e de novo. Ela jogou os pedaços da foto no lixo, deixando a moldura vazia sobre a mesa. Sofia apagou a luz do escritório e o trancou. Ela saiu da casa. Ela passou pela sala de estar luxuosa, pela cozinha moderna onde cozinhava os pratos favoritos de Júlio. Ela não olhou para trás. Ela entrou no seu carro, fechou a porta da frente por fora e partiu. A casa de 12 milhões de reais não era mais do que uma propriedade prestes a mudar de mãos.
E ela não era mais uma esposa traída, mas uma mulher lutando por sua vida. O dia da execução. Sofia não dormiu nada naquela noite. Ela passou a noite no quarto luxuoso, mas silencioso, do hotel. Ela passou o tempo meditando, buscando força e sabedoria. A apólice de seguro de vida estava sobre a mesa ao lado dela. Cada vez que seus olhos viam aquele dossiê azul, toda dúvida ou tristeza que podia restar se desvanecia instantaneamente, substituída por uma determinação de aço. Não era mais uma questão de divórcio, era um caso criminal. Às 8 da manhã, seu celular tocou. Era o Dr. Borges. Senhora Dutra, boas notícias. O Sr. Bandeira aceitou 100%. Nos reuniremos em meu escritório às 10 horas. Ele trará seu tabelião e sua equipe jurídica imediatamente. Ele quer concluir o negócio hoje mesmo, como a senhora solicitou. Sim, doutor, estarei lá às 10 horas. Muito obrigada, respondeu Sofia. Sua voz estava calma e contida. Ela se preparou. Ela escolheu seu melhor tailleur de negócios, um paletó preto acinturado, uma camisa branca impecável e um elegante lenço cinza escuro. Ela se maquiou levemente para esconder as marcas da noite em claro. A imagem que ela viu no espelho não era a de uma Sofia ferida, mas a de uma negociadora fria e concentrada, a diretora da Dutra Engenharia, substituído de Dubois. 5 minutos antes das 10 horas, ela chegou ao escritório do Dr. Borges. O Sr. Bandeira, um homem corpulento de cerca de 50 anos, já a esperava. Ele estava acompanhado por 2 advogados e um tabelião. A reunião foi rápida e eficiente. Senhora Dutra, lamento que a senhora precise vender sua casa tão de repente, disse o Sr. Bandeira com uma voz grave e digna. Mas eu não vou enrolar. Estou interessado há muito tempo em uma propriedade neste bairro. O Dr. Borges me disse que a senhora estava com pressa. Eu também. Eu não vou discutir o preço. 12 milhões de reais. Eu concordo. Minha equipe examinou a documentação legal esta manhã. Tudo está em ordem e em seu nome. Eu pagarei o total hoje por transferência bancária imediata, com a condição de que assinemos o contrato de venda antes das 14 horas de hoje para podermos registrar as mudanças imediatamente. Sofia acenou com a cabeça. De acordo, Sr. Bandeira. Eu aprecio sua compreensão e sua eficiência. Vamos prosseguir. Durante as 2 horas seguintes, a sala de reuniões foi preenchida pelo som de papéis e discussões jurídicas entre os advogados. Sofia sentou-se em silêncio, lendo cada cláusula meticulosamente. Ela estava concentrada. Às 13 horas, todos os documentos estavam prontos. Diante do tabelião, Sofia assinou o contrato de venda. Sua mão não tremeu em nada. Quando a caneta deslizou sobre o papel, ela não sentiu nenhuma perda. Ela sentiu a liberdade. Ela acabara de se livrar de um fardo pesado. O fardo de uma casa cheia de falsas memórias e planos malignos. 30 minutos depois, eles estavam todos em um centro de banco privado. A equipe do Sr. Bandeira executou o processo de transferência de 12 milhões de reais. Sofia forneceu o número da nova conta que o Dr. Borges acabara de criar naquela manhã, uma conta sobre a qual Júlio não tinha ideia. Às 13h45, o celular de Sofia recebeu uma notificação, uma mensagem do banco. Transação bem-sucedida, 12 milhões foram creditados em sua conta. Sofia mostrou a notificação ao Dr. Borges e ao Sr. Bandeira. O Sr. Bandeira sorriu, satisfeito. Um prazer fazer negócios com a senhora Dutra. Minha equipe recolherá as chaves da casa esta tarde, conforme combinado. Claro, disse Sofia. Ela já havia esvaziado os objetos pessoais. O resto não importava para ela. Após a partida do Sr. Bandeira e sua equipe, Sofia não deixou o banco imediatamente. Ela se sentou com o gerente do centro de banco privado, com a ajuda do Dr. Borges. Agora eu preciso cuidar de mais alguns assuntos, disse Sofia ao gerente. Primeiro, ela abriu seu aplicativo bancário móvel, conectou-se à conta conjunta. Era a conta que ela normalmente preenchia no início do mês para as despesas domésticas, contas e o aluguel de julho. Ainda restavam cerca de 14 mil reais, substituído de 140 mil euros. Sofia apertou o botão de transferência. Ela moveu todo aquele dinheiro, até o último centavo, para sua nova conta. A conta conjunta agora estava oficialmente vazia. Saldo, R$ 0,00. Em segundo lugar, ela olhou para o gerente. Eu sou a titular principal do cartão.
Há 2 cartões suplementares sob minha conta, ambos em nome do Sr. Júlio Dutra. Por favor, cancele esses 2 cartões suplementares de forma permanente, com efeito imediato. Posso perguntar o motivo, senhora? Perguntou o gerente educadamente. Eu perdi os cartões. Receio que eles sejam usados indevidamente, respondeu Sofia secamente. O gerente acenou com a cabeça, compreensivo. Entendido, senhora. Vou processar agora. 5 minutos depois, ele confirmou. Está feito, senhora. Os 2 cartões em nome do Sr. Júlio Dutra não estão mais ativos. Perfeito. Sofia se sentiu aliviada. O principal fluxo de dinheiro estava cortado, a casa vendida, o dinheiro seguro em uma nova conta. Ela voltou para seu quarto de hotel naquela tarde. Pela primeira vez em 2 dias, ela sentiu que podia respirar. Ela pediu um almoço tardio ao serviço de quarto. Ela comeu lentamente, saboreando a deliciosa refeição. À tarde, ela se sentou no sofá, observando o horizonte de São Paulo, substituído de Parisim, da janela do seu quarto em um andar alto. Seu plano havia funcionado, pelo menos a primeira fase. Então, seu celular vibrou. Uma mensagem WhatsApp de Júlio. Sua foto de perfil ainda era uma dos 2 juntos. Que ironia! A primeira mensagem chegou. Querida, onde você está? Liguei para casa e você não atende. Sofia encarou a mensagem. Ele havia dito que estava em viagem de negócios para Salvador. Uma mentira tão óbvia. Alguns segundos depois, uma segunda mensagem chegou. Querida, isso é estranho. Tentei comprar uma bolsa para você no aeroporto e o cartão foi recusado. Ainda há muito limite. Há algum problema com o banco? Comprar uma nova bolsa para ela. Sofia soltou uma risada baixa, uma risada fria e sem humor. Ela conhecia essa mentira. No máximo, ele estava comprando uma bolsa para Lara. Sofia deixou a mensagem ser lida por 10 minutos para deixá-lo um pouco nervoso. Júlio escreveu rapidamente de novo. Querida, você leu? Por que não responde? Sério, o cartão foi recusado. Foi muito embaraçoso. Finalmente, Sofia respondeu. Seus dedos dançaram tranquilamente na tela. Ah, sim, talvez o limite esteja esgotado, meu amor. A resposta de Júlio foi imediata. Impossível. Você acabou de pagar. Verifique, por favor, eu preciso. Sofia sorriu. Ela escreveu sua última mensagem para este homem. Volte logo para casa, meu amor. Eu preparei uma grande surpresa. Uma surpresa para você e para Lara. Ela enviou a mensagem sem esperar por uma resposta. Ela bloqueou imediatamente o número de Júlio. Ela também bloqueou o número de Dona Maria e de todos os membros da família de Júlio que ela conhecia. Não haveria mais comunicação, apenas ação. A segunda fase começaria amanhã. Tomar o controle dos ativos da empresa e preparar as provas do desvio de fundos que ela suspeitava. O jogo estava apenas começando. No dia seguinte, sexta-feira de manhã, Sofia acordou em seu quarto de hotel com a mente clara. Ela não se sentia mais como uma vítima. Ela era uma estrategista planejando uma guerra. Depois de meditar e tomar um pequeno almoço leve, ela se vestiu. Hoje, ela não vestiu o blazer habitual que usava para encontrar clientes. Ela vestiu algo mais confortável, mas ainda profissional. Ela tinha que ir ao escritório de sua filial. O escritório onde Júlio trabalhava. Um escritório que muitas pessoas não sabiam ser propriedade dela. Esta empresa, uma sociedade de design e construção, ela a havia fundado intencionalmente há 3 anos. Ela havia colocado Júlio como diretor de operações, dando-lhe um salário alto e autoridade. Este foi o erro dela. Ela queria que seu marido se sentisse orgulhoso e bem-sucedido, que ele não sentisse que estava na sombra do sucesso de Sofia. Ela havia dado um palco a Júlio, mas ele o havia usado para esfaqueá-la pelas costas. Sofia intencionalmente não havia assumido o cargo de CEO nesta empresa. Seu nome figurava no registro comercial como a acionista majoritária com 90% das ações. Mas aquele que ela havia nomeado diretor-geral era o Sr. Royer, substituído de Roy, seu homem de confiança de longa data. O Sr. Royer cuidava das grandes tarefas administrativas, enquanto Júlio geria as operações diárias e o responsável pelas finanças era o Sr. Leal, substituído de Leclerc, um contador experiente leal a Sofia. Sofia não ligou para o Sr. Leal. Ela decidiu se apresentar pessoalmente. A surpresa era um elemento-chave.
Ela chegou ao hall daquele escritório moderno às 9 horas da manhã. A jovem recepcionista olhou para ela. Bom dia. Em que posso ajudar? A senhora tem hora marcada com alguém? Eu vim ver o senhor Leal. Diga a ele que é a Sofia. Com licença, senhora Sofia. Sofia, como? A senhora tem hora marcada? Sofia sorriu levemente. Diga a ele que é a Sofia Dutra, que é urgente. Ele entenderá. A recepcionista, parecendo hesitante, fez a ligação. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. Sim, senhor Leal. A senhora pode subir diretamente para o 5º andar. O senhor Leal a esperará perto do elevador. E foi o que aconteceu quando as portas do elevador se abriram no 5º andar. O senhor Leal já estava lá, o rosto pálido e nervoso. Ele era um homem muito meticuloso, na casa dos 40 anos. Senhora Dutra, o que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo muito grave, senhor Leal, e eu preciso da sua ajuda, disse Sofia, passando por ele. Feche a porta do seu escritório agora. Dentro do impecável escritório do diretor financeiro, Sofia se sentou na frente do senhor Leal. Ela não perdeu tempo. Senhor Leal, desculpe a visita inesperada. Eu preciso que o senhor me traga os dados financeiros do senhor Júlio Dutra dos últimos 6 meses. Todas as despesas dele, todos os pedidos de fundos, todas as faturas que ele aprovou. Agora. O rosto do senhor Leal ficou ainda mais tenso. Ele sabia que aquela não era uma visita comum. Sim, senhora, claro. Ele se virou imediatamente para o seu computador. Seus dedos se moveram agilmente no teclado. Há algum tipo de despesa específica que a senhora está procurando? Desde despesas de viagem até despesas de representação de clientes, passando por todos os pagamentos a novos fornecedores. O senhor Leal abriu os arquivos um por um. Aqui está, senhora. O senhor Dutra teve bastantes viagens. A viagem a Salvador de 3 dias atrás. Passagem aérea, hotel 5 estrelas, despesas de representação. Um momento, disse Sofia. A viagem a Salvador. Eu quero ver em detalhes. O senhor Leal abriu os anexos. De fato, passagem aérea, fatura de hotel, tudo pago pela empresa. Aqui está o relatório, senhora, disse o senhor Leal. Sofia pegou seu celular, abriu o histórico de conversas no WhatsApp com Júlio, mostrou a tela ao senhor Leal. Leia isto, por favor. O senhor Leal leu a mensagem de Júlio de 1 mês atrás. Querida, me envie R$ 2.000, substituído de 2.000 euros. Eu tenho uma viagem importante para Salvador e o orçamento da empresa está apertado. Acho que terei que pagar eu mesmo primeiro. E então, Sofia lhe mostrou o comprovante de transferência de R$ 2.000 da sua conta pessoal para a de Júlio. Eu fiz a transferência, disse Sofia friamente. E isso a empresa pagou. O que é isso, senhor Leal? O senhor Leal engoliu em seco. Isso é dupla cobrança, desvio de fundos. Senhora, este é apenas o começo, disse Sofia. Continue procurando os novos fornecedores com grandes pagamentos irregulares. O senhor Leal rolou a tela. Ele parou em um nome. Aqui está, senhora. Sol Design Consultoria Lita. Substituído de Soleil Design Conseil Sarli. Pagamento por serviços de consultoria de design. O que é estranho é que isso só aconteceu nos últimos 6 meses. Mas os pagamentos são muito altos. Todos os meses, o senhor Dutra solicitava 2 transferências, cada uma entre 20.000 e 35.000 reais. O total, meu Deus, o total já é de 280.000 reais, substituído de 280.000 euros. Senhora, quem é o proprietário desta empresa? E os relatórios de trabalho? Há um contrato? O senhor Leal parecia confuso. Esse é o problema, senhora. O senhor Dutra sempre dizia que era um fornecedor especial, que o contrato era gerenciado diretamente por ele. Os pagamentos eram sempre solicitados de repente, e depois que ele assinava a aprovação, ele me pedia para fazer a transferência imediatamente. Ele dizia que era para um projeto secreto. Um projeto secreto? Zombou Sofia. Ela ligou imediatamente para seu advogado. Doutor Borges, doutor, eu preciso que o senhor verifique o nome de uma empresa. Sol Design Consultoria Lida. Vou lhe enviar o número do CNPJ. Eu preciso do nome do proprietário imediatamente. Enquanto esperava-se ligação do Dr. Borges, Sofia disse ao Sr. Leal: nas despesas de representação, entretenimento de clientes. O Sr. Leal abriu os dados do cartão corporativo de Júlio.
As despesas haviam explodido. Restaurante de luxo, boutiques de marca e uma joalheria. Aqui está, senhora. Compra de um colar de diamantes, R$ 3.500, substituído de 3.500 euros. Na descrição está escrito: presente para na esposa do cliente X. Sofia soltou uma risada muito amarga. Ela se lembrou de que, há 3 meses, Júlio havia voltado para casa reclamando da dificuldade de conquistar o cliente X. Sofia nunca recebeu um colar de diamantes. O celular de Sofia tocou. Era o Dr. Borges. Eu encontrei os dados, senhora Dutra. A Sol Design Consultoria Lida foi registrada há 3 meses. O endereço é um local vazio. Parece ser um endereço fantasma. E a proprietária e diretora é Lara Costa, substituído de Laura Petit. Lara? Murmurou Sofia. Isso mesmo, senhora Lara Costa. A conta bancária da empresa também está no nome dela. Sofia desligou. Ela olhou para o Sr. Leal. Sr. Leal, esses R$ 280.000 foram para a quente conta pessoal da amante do meu marido. O Sr. Leal estava horrorizado. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele se sentiu enganado. Que audácia! Ele me enganou completamente. O senhor não é o único. Eu também, disse Sofia. Agora, vamos fazer o cálculo. R$ 280.000 para Lara. Dupla cobrança de viagem, estimemos R$ 50.000 em 6 meses. Compra pessoal com o cartão da empresa, R$ 3.500. O total é de R$ 333.500, substituído de 333.500 euros. É um desvio de fundos da empresa em boa e devida forma. Sofia se levantou. Senhor Leal, imprima todas essas provas. As provas das transferências, as faturas falsas da Sol Design Consultoria Lida, as cópias dos extratos do cartão da empresa e os dados de registro da empresa em nome de Lara Costa. Eu quero um dossiê completo e grosso. Sim, senhora, eu o prepararei imediatamente, disse o senhor Leal. Seus movimentos eram ágeis. Mais uma coisa, acrescentou Sofia. A senhorita Costa trabalha aqui? O senhor Leal acenou com a cabeça. Sim, senhora. Ela está no departamento de marketing. Ela se juntou à empresa há 6 meses. Ela foi contratada pessoalmente pelo senhor Dutra. Isso se encaixa perfeitamente, disse Sofia. Prepare as cartas de demissão para o senhor Júlio Dutra e a senhorita Lara Costa. Agora, o motivo da demissão será demissão por justa causa, por desvio de fundos da empresa e violação grave da ética da empresa. Entendido, senhora Dutra. O senhor terá as cartas em sua mesa antes da hora do almoço. 1 hora depois, Sofia deixou aquele escritório. Ela não voltou para o hotel. Ela foi para o escritório do Dr. Borges. Em suas mãos, ela carregava um dossiê grosso com todas as provas do desvio de fundos. Ela entregou o dossiê ao advogado. Aqui está, disse Sofia. A embalagem do presente de casamento está pronta. É uma prova criminal. Eu não quero um divórcio simples. Eu quero que ele seja processado. Oh! Dr. Borges pegou o dossiê e o folheou. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível, senhora Dutra. Este não é um simples caso civil. É um caso penal, claro. Abuso de bens sociais. As penas são severas. Eu sei, disse Sofia. Agora só temos que esperar o sorriso voltar para casa. Naquela noite, Sofia enviou uma breve mensagem ao novo proprietário da casa, Sr. Bandeira. Sr. Bandeira, boa noite. Para sua informação, é provável que amanhã um convidado indesejado apareça na casa. Ele não sabe que a casa foi vendida. Por favor, instrua o pessoal de segurança para não o deixar entrar. Ele não tem mais nenhum direito. O Sr. Bandeira respondeu rapidamente. Eu cuido disso, senhora Dutra. Não se preocupe. Sofia pousou seu celular. Ela havia vendido a casa, garantido os 12 milhões de reais, bloqueado os cartões de crédito e reunido as provas de um crime de mais de 300 mil reais. Ela também tinha uma apólice de seguro de vida de 7 milhões de reais como prova de tentativa de assassinato. O presente estava cuidadosamente embalado. Agora, ela só tinha que esperar Júlio e Lara virem buscá-lo. A recepção do presente. No sábado ao meio-dia, o tempo em São Paulo, substituído de Paris, estava muito quente. Um táxi parou bem em frente ao imponente portão da Rua das Acácias. A porta traseira se abriu. Júlio desceu primeiro, a testa franzida e o ar abatido. Ele bateu a porta do táxi. Lara desceu com dificuldade, arrastando uma mala grande e reclamando.
Querido, que calor! Por que o motorista não veio nos buscar? Você disse que tinha um motorista particular? Reclamou Lara. Seus roupas caras pareciam amarrotadas. Que lua de mel é essa? Voltamos para casa e somos recebidos por este calor sufocante. Cale a boca! Cuspiu Júlio. Estou com dor de cabeça. Júlio estava de péssimo humor. O plano da lua de mel, a viagem de 3 dias para Florianópolis, substituído de Corse, que ele havia dito a Sofia ser uma viagem de negócios para Salvador, havia se transformado em um desastre no último dia. O cartão corporativo havia sido recusado quando ele tentou pagar o hotel. Seu cartão de crédito pessoal, que Sofia sempre pagava, também havia sido recusado. Ele mal conseguiu pagar com o dinheiro que lhe restava na carteira e todas as economias de Lara. Eles tiveram que voltar de táxi do aeroporto. Foi muito humilhante. E sua esposa, Sofia, estava muito estranha. Ela havia-lhe enviado uma mensagem sobre uma surpresa, e depois seu número não estava mais disponível. Os números de Dona Maria e de sua família também estavam bloqueados. Júlio bufou. Na pior das hipóteses, será uma raiva passageira. Ela se acalmaria quando ele voltasse para casa. Ele já havia se preparado mentalmente para enfrentar a raiva de Sofia. Ele planejava dizer: Eu não tive escolha, Sofia. Lara está grávida. Você tem que entender. Ele se dirigiu para o portão e tirou o controle remoto do bolso. Ele apertou o botão. Clique. Nenhuma resposta. O portão permaneceu firmemente fechado. Ele apertou novamente várias vezes, ainda sem resposta. Droga, o controle remoto está quebrado, jurou Júlio. Ele chutou o portão de ferro. Segurança, abram o portão. Querida, por que você está demorando tanto? Eu não quero esperar aqui fora, gritou Lara. Ela se abrigava do calor na sombra de uma pequena árvore, abanando o rosto. As pessoas estão nos olhando. Que vergonha! Júlio se dirigiu para a guarita da segurança, mas ficou surpreso. O guarda não era o Sr. Souza, substituído de Lopes, a quem ele costumava dar ordens. Era um homem novo, de compleição robusta e rosto inexpressivo. Abram o portão, o controle remoto está quebrado, ordenou Júlio em tom arrogante. O guarda se levantou. Com licença, senhor. Quem o senhor procura? Júlio o encarou. Quem eu procuro? Esta é a minha casa. O senhor é o novo guarda. Abra o portão. Com licença, senhor, repetiu. Sua voz era firme. Esta casa é propriedade do senhor Bandeira. A entrega das chaves ocorreu ontem. O senhor não está na lista de visitantes. O sangue de Júlio gelou. Senhor Bandeira? Quem é o senhor Bandeira? Minha casa, a casa de Júlio Dutra e Sofia Dutra. Não brinque comigo. Eu estou apenas seguindo ordens, senhor. Esta casa foi vendida pela antiga proprietária, a senhora Sofia Dutra. Agora, o proprietário é o senhor Bandeira. Por favor, vá embora antes que eu tenha que chamar a polícia. Vendida? A voz de Júlio subiu 1/8. Impossível, é mentira. Sofia não venderia esta casa sem minha permissão. Querido! Ao ouvir isso, Lara correu imediatamente para ele. Ela largou a mala. O que você quer dizer com vendida, querido? Esta é a nossa casa? Não, você disse que era sua casa. Júlio entrou em pânico, batendo na grade com as mãos. Sofia! Sofia Dutra, saia! Não brinque! Sofia! Saia! A porta da frente da imponente casa se abriu, mas não foi Sofia quem saiu. Um homem de aparência arrumada, provavelmente um assistente pessoal, se aproximou. Ele olhou para Júlio e Lara com olhos frios. Que barulho é esse? Ele perguntou. E o senhor? Quem é? Onde está minha esposa? Sofia! Gritou Júlio. Eu sou o assistente do senhor Bandeira, o novo proprietário desta casa, respondeu o homem. A senhora Sofia Dutra entregou as chaves ontem. A casa está vazia. Quem são vocês? Se não forem embora, chamarei a polícia por perturbação da ordem pública em propriedade privada. É mentira? Deve ser mentira. Júlio perdeu a cabeça. Ele tentou pular por cima da grade, mas o guarda o deteve imediatamente. Lara desabou no asfalto quente. Sua maquiagem escorria com o suor e as lágrimas que começavam a cair. Querido, é realmente vendida? Então, onde vamos morar? Você mentiu para mim, querido. Você disse que era rico. Você disse que eu viveria aqui como uma rainha. Acontece que você é um golpista. Cale a boca! Gritou Júlio, frustrado. Justo naquele momento, uma van parou atrás do táxi deles.
As portas se abriram. Dona Maria, sua cunhada e vários tios de Júlio desceram. Eles vinham com rostos alegres. A intenção deles era apoiar Júlio e Lara quando confrontassem Sofia. Ele planejava pressionar Sofia para que aceitasse Lara como segunda esposa. Mas o que eles viram foi uma cena caótica. Um Júlio desalinhado e com raiva discutindo com um guarda e Lara chorando histericamente na calçada ao lado de uma mala aberta. Júlio, o que está acontecendo? Gritou Dona Maria, correndo em direção a ele. Por que você está lá fora? Por que Lara está chorando na rua? Júlio se virou para a mãe. Seus olhos estavam injetados de sangue. Mamãe, a casa foi vendida. O quê? Gritou Dona Maria. Vendida? Impossível. Quem a vendeu? Sofia. Quem mais? Foi essa mulher que vendeu a casa nas nossas costas. O rosto de Dona Maria, que estava triunfante há um instante, instantaneamente ficou pálido. Vendida? A casa de 12 milhões de reais? Como? Ela não estava no nome de vocês dois? Eu não sei, mamãe, eu não sei. Júlio socou o pilar do portão com o punho. Sua mão doía, mas seu coração doía ainda mais. Uma mistura de vergonha, raiva e confusão. Agora, todos estavam na rua. Pessoas ricas que agora pareciam vagabundos. Júlio, Lara, Dona Maria e toda a sua família encaravam o portão da luxuosa casa, agora firmemente fechado para eles. Eles acabavam de perder seu maior ativo. Lara ainda soluçava. Eu não sei, querido. Eu amo esta casa. Você tem que assumir suas responsabilidades. Estou grávida do seu filho. Eu não quero ter dificuldades. Cale a boca! Você não pode ficar quieta? Gritou Dona Maria para Lara. Ela, de repente, recuperou suas forças, levantou-se e apontou para o rosto de Lara. A culpa é toda sua, descarada. Se você não tivesse seduzido meu filho, Júlio não teria se apressado com você e Sofia não teria ficado com raiva. Ah, agora a culpa é minha! Gritou Lara em resposta, não se importando mais com sua imagem. Foram vocês que mais me apoiaram. Vocês disseram que Sofia não podia ter filhos. Vocês disseram que eu era a nora ideal, porque era fértil. E agora me culpam. Vocês são iguais. Uma aproveitadora. Que insolência! Júlio, me defenda! Lara puxou a manga de Júlio, mas Júlio não reagiu. Ele estava paralisado, encarando o portão fechado. Sua mente girava em alta velocidade. Sofia havia vendido a casa. Era um fato. Ele não podia entrar. O guarda e o assistente pareciam muito sérios. Ele tinha que sair dali. Que vergonha! Ele viu que alguns carros de vizinhos diminuíam a velocidade ao passar. Os passageiros olhavam com curiosidade. Era humilhante. Ele, conhecido como um jovem executivo de sucesso, estava agora na rua como um vagabundo, cercado por uma nova esposa histérica e uma mãe com raiva. Dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Ele tinha que levá-los para um hotel ou para o apartamento de Lara. Sim, o apartamento. Pelo menos havia um lugar para descansar. Mas para chegar lá, ele precisava de dinheiro. Ele tinha que chamar um táxi. Júlio vasculhou os bolsos. Sua carteira estava fina. Restavam apenas algumas notas de R$ 50, substituído de 50 euros. O resto do dinheiro que ele havia sacado antes da sua lua de mel. Mal o suficiente para um táxi. E muito menos para um hotel. Os cartões de crédito estavam bloqueados. Isso significava que Sofia já havia tomado medidas, mas ainda havia a conta conjunta, a conta que Sofia preenchia para as despesas domésticas. Ainda restavam cerca de R$ 14.000 nela. Ele se lembrava claramente. Sofia não seria estúpida o suficiente para esvaziar a conta conjunta. Era o dinheiro dos dois. Com as mãos um pouco trêmulas, Júlio pegou seu celular. Ele ignorou Lara e Dona Maria, que continuavam a gritar uma com a outra. Ele abriu o aplicativo do banco e procurou o ícone da conta conjunta. Ele digitou a senha. Seu coração batia forte. O aplicativo abriu. Ele apertou o menu de consulta de saldo. Um número apareceu na tela. Um número que lhe deu náuseas. Saldo disponível, R$ 0. Vazio. Completamente zerado. Não, impossível, murmurou Júlio. Ele apertou o botão de atualização. O resultado foi o mesmo. Ele fechou o aplicativo e se reconectou. Ainda o mesmo. 0.
E então ele se lembrou que Sofia havia bloqueado seu número depois de lhe enviar a mensagem sobre o cartão recusado. Não era um erro do sistema. Era intencional. Sofia havia esvaziado. Um suor frio começou a escorrer pela testa de Júlio. Embora estivesse muito quente, ele rapidamente mudou para outro aplicativo bancário. Sua conta pessoal, a conta onde ele recebia seu salário de diretor, ele a abriu. Saldo: R$ 250, substituído de €250. Restavam apenas R$ 250. O salário havia caído na semana passada, mas ele o havia gastado à vontade em Florianópolis, antes que os problemas com o cartão surgissem. Ele pensava que poderia usar o cartão corporativo como de costume. Ele estava completamente arruinado. Sem casa, sem dinheiro. Querido, Lara o sacudiu. Vamos para o meu apartamento. O apartamento que você comprou para mim, eu não quero ficar aqui. O apartamento! Meu Deus! O apartamento! Júlio se lembrou de algo. Ele havia comprado um pequeno kitnet, substituído de estúdio, há 6 meses. Mas o dinheiro, ele o havia comprado a crédito e à conta. Júlio sentiu um grande medo de repente. Ele não se lembrava exatamente de que dinheiro ele havia usado. Ele frequentemente desviava dinheiro da empresa, dinheiro dos fornecedores. Ele tinha certeza de que Sofia não sabia. Sim, vamos para o apartamento, disse Júlio com uma voz rouca. Ele tinha que acalmar a situação. Ele tinha que chamar um táxi. Ele abriu o aplicativo. Justo quando ele ia apertar o botão de chamada, uma moto parou na frente deles. Um entregador em jaqueta verde desceu, carregando uma caixa grande muito bem embalada. Papel metalizado prateado com uma grande fita de cetim preta. Muito elegante. Com licença, uma encomenda para o Sr. Júlio Dutra e a senhorita Lara Costa? Perguntou o entregador, lendo a etiqueta na caixa. Júlio, Lara e Dona Maria se viraram ao mesmo tempo. Eles se calaram. Senhora Lara Costa? Repetiu o entregador. Sim, sou eu, respondeu Lara, hesitante. Ela deu um passo à frente. Sim, isso mesmo. Senhora Júlio Dutra e senhora Lara Costa. O endereço é aqui. Rua das Acácias, número 1. Por favor, assine aqui. O entregador estendeu seu celular para ele. Júlio assinou, paralisado. O entregador lhe entregou a caixa grande, que pesava bastante, e partiu imediatamente. Agora, os três, com o resto da família, estavam na calçada olhando para a luxuosa caixa de presente. De quem é? Perguntou a cunhada, que havia permanecido em silêncio até então. Lara viu um pequeno cartão preso à fita. Ela o pegou. Havia uma caligrafia muito elegante. A caligrafia de Sofia. O que tem dentro? Perguntou Dona Maria com desconfiança. Não é lixo ou uma bomba, espero. Eu acho que não, mamãe, disse Júlio. Mas seu coração também estava inquieto. Lara leu em voz alta o que estava escrito no cartão. Sua voz tremia levemente. Parabéns pelo seu casamento. Seu primeiro presente de casamento, abra-o. Um presente de Sofia. Depois de tudo o que havia acontecido, isso parecia muito ruim. Talvez sejam desculpas, deixou escapar Lara. Seus olhos brilharam de repente. Talvez haja joias ou um cheque. Ela percebeu que errou ao vender a casa e está nos dando uma compensação. Abra! Ordenou Dona Maria. Sua ganância superou sua desconfiança. Com as mãos ainda trêmulas, Júlio colocou a caixa sobre a mala, puxou a fita de cetim preta. Ela se desfez suavemente. Ele rasgou o papel prateado caro. Dentro havia uma caixa preta muito sólida, sem marca. Apenas uma simples caixa preta. O coração de Júlio batia muito rápido. Era a calma, antes da tempestade. Ele podia sentir. Ele levantou a tampa da caixa. Dentro não era o que Lara esperava. Sem joias, sem maços de notas, sem cheque. Apenas um tecido de cetim preto macio. Sobre o tecido havia 2 envelopes brancos grossos, selados oficialmente. O papel era rígido e caro. No canto superior esquerdo estava impresso o logo da empresa onde Júlio trabalhava, a empresa de design e construção. Um envelope dizia para o senhor Júlio Dutra. O segundo envelope dizia para a senhorita Lara Costa. O fôlego de Júlio foi cortado. Não era um presente, era uma carta oficial. São apenas cartas! Gritou Lara, decepcionada. Ela imediatamente rasgou o envelope com o nome dela. O que é isso?
Júlio pegou seu envelope. Suas mãos estavam rígidas. Ele sentiu os olhares de Dona Maria e de toda a família sobre ele. Ele quebrou o lacre bruscamente. Ele tirou o papel dobrado de dentro. Estava escrito em papel timbrado oficial da empresa, com a assinatura do Sr. Royer. Júlio leu. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas. Assunto: notificação de demissão por justa causa para o Sr. Júlio Dutra, diretor de operações. Ponto. Em decorrência do resultado de uma auditoria interna e em consideração a uma grave violação da ética e de conduta imoral que prejudica a honra da empresa. Ponto. A partir da data de emissão desta notificação, a empresa notifica oficialmente o rompimento da relação de trabalho com o Sr. Júlio Dutra, por demissão por justa causa. O senhor não tem direito a nenhuma indenização, apenas ao acerto final, nem a qualquer benefício da empresa. Todos os ativos da empresa, incluindo o veículo de serviço, devem ser restituídos no prazo de 24 horas. O veículo de serviço, o carro esportivo que ele achava que era dele, demitido. Aquela voz não era a de Júlio, era o grito agudo de Lara. Ela também havia terminado de ler sua carta. O conteúdo era semelhante: demissão por justa causa. O motivo era a violação da ética da empresa, um relacionamento inadequado com um superior e a participação em uma conspiração que prejudicou a empresa. Eles me demitiram, querido. Eles me demitiram. Lara sacudiu Júlio. A carta caiu de suas mãos e voou para o asfalto. Júlio mesmo não conseguia falar. Ele havia sido demitido da empresa que ele dirigia. Como, Sr. Royer? Que demissão é essa? Gritou Dona Maria. Ela arrancou a carta da mão de Júlio e a leu rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Demissão por justa causa? Como? Júlio, você é o diretor lá, você é importante. Júlio não respondeu. Ele olhou com olhos vazios para dentro da caixa preta. Seus olhos captaram outra coisa. Sob o tecido de cetim que segurava os 2 envelopes, havia outro cartão. Um pequeno cartão, de cor marfim, menor que o cartão de votos anterior. Ele estendeu uma mão trêmula e pegou o pequeno cartão. Novamente, a caligrafia de Sofia. Nítida, decidida, fria. Ele leu primeiro em sua cabeça. Ah, e a propósito, Júlio, esta empresa é minha. Eu detenho 90% das ações. O Sr. Royer apenas seguiu minhas ordens. Você acaba de ser demitido da minha propriedade. Júlio cambaleou. Ele se apoiou contra o pilar frio do portão, o pilar de uma casa que não era mais dele. A empresa era de Sofia, 90%. Ele sabia que Sofia havia investido. Ele sabia que ela a havia fundado, mas Sofia nunca interferia. Sofia lhe dava liberdade. Ele pensava que Sofia era uma investidora passiva e estúpida. Ele pensava que a empresa era dele para controlar. Ele estava enganado, ele estava redondamente enganado. Sofia era a proprietária absoluta. Ele era apenas um empregado. Um empregado que acabara de ser demitido. Júlio, o que isso significa? Dona Maria viu claramente a mudança na expressão de Júlio. Júlio não pôde suportar. Ele leu em voz alta a frase do cartão. Sua voz tremia, uma mistura de raiva e de um medo imenso. Ah, e a propósito, Júlio, esta empresa é minha. Eu detenho 90% das ações. Você acaba de ser demitido da minha propriedade. Por 5 segundos, houve um silêncio total naquela calçada. Até Lara parou de chorar. E então Júlio continuou a ler a última linha do cartão. Mas não se preocupe, o verdadeiro presente principal ainda não chegou. Tud! Foi o som do corpo de Dona Maria desabando na calçada. Ela havia desmaiado, os olhos fechados, o rosto pálido como o de um cadáver. A cunhada e os tios entraram em pânico. Mamãe, mamãe, acorde! Eles tentaram reanimá-la, dando tapinhas em suas bochechas. Lara não se importava com sua sogra. Ela olhou para Júlio com olhos aterrorizados. É da Sofia? A empresa é da Sofia? Então, seu salário, seu carro, tudo vinha dela? Júlio não respondeu. Ele amassou o cartão na mão. Você nunca teve nada, gritou Lara novamente. Sua voz estava agora quebrada. Você era pobre, sem casa, sem emprego. Você é um golpista. Lara arrancou os cabelos como uma louca, soluçando.
Ela havia apostado tudo ao se casar com aquele homem. Ela estava grávida e agora sabia que o homem não tinha nada. Ela estava desempregada. Ela não receberia indenização alguma. Ela estava presa. O presente principal ainda não chegou, murmurou Júlio para si mesmo. A frase ecoava em sua cabeça. Ele viu sua mãe desmaiada no asfalto. Ele viu sua nova esposa histérica. Ele viu o resto de sua família olhando para ele com confusão e medo. A casa de 12 milhões de reais havia sumido. Os 14 mil reais da conta conjunta haviam sumido. Os cartões de crédito bloqueados. O trabalho com um salário de centenas de milhares por ano havia sumido. O carro esportivo seria recuperado. Ele havia sido demitido por justa causa, e Sofia dizia que o presente principal ainda não havia chegado. Uma pura e fria terror percorreu a espinha de Júlio. O que mais restava? O que poderia ser pior do que ser completamente arruinado na frente de toda a sua família? O caos na calçada atingiu seu paroxismo. Dona Maria estava desmaiada, cercada por membros da família angustiados que tentavam reanimá-la. Lara, por sua vez, havia passado de um choro histérico para um gemido desesperado. Seus cabelos, antes perfeitamente arrumados, agora estavam em desordem, e sua maquiagem completamente escorrida revelava um rosto inchado e cheio de ódio. Ela batia repetidamente no peito de Júlio. Golpista! Você disse que me daria uma vida linda. Você disse que faria de mim uma dama. Acontece que você é um pobre coitado. Você não tem nada. Eu estou grávida, Júlio. Eu estou grávida. O que vamos fazer agora? Júlio mesmo estava como uma estátua. Sua mente estava vazia. As palavras do pequeno cartão. Esta empresa é minha. E o presente principal ainda não chegou, repetiam-se em sua cabeça como um disco riscado. Ele havia perdido tudo em poucas horas. Casa, dinheiro, trabalho, carro, orgulho. Ele havia calculado mal. Ele havia subestimado Sofia. Ele pensava que Sofia era uma mulher submissa, estúpida, dócil, que aceitaria seu destino em silêncio. Ele nunca imaginou que Sofia era a leoa que controlava silenciosamente toda a sua vida. O presente principal ainda não chegou, murmurou ele. O que mais poderia ser? O que poderia ser pior do que ser completamente arruinado na frente de toda a sua família? Como se para responder à sua pergunta, o som de uma sirene foi ouvido ao longe. Não era uma ambulância para Dona Maria. O som era diferente. 2 carros de polícia azuis e brancos viraram na Rua das Acácias e diminuíram a velocidade em frente ao pequeno grupo deles. Os giroflex silenciosos adicionavam um toque surreal à tarde quente. As portas dos carros se abriram e 4 agentes uniformizados desceram. 2 ficaram perto dos carros, enquanto os outros 2, um veterano com ar imponente e um agente mais jovem com um dossiê, se aproximaram deles. Toda a família de Júlio, incluindo Lara, se calou instantaneamente. Só se ouvia o soluço de Lara. O agente veterano percorreu o grupo com um olhar penetrante. Seu olhar parou em Júlio e depois em Lara. Ele comparou o rosto deles com uma foto no dossiê que seu colega segurava. Boa tarde, disse o agente veterano. Sua voz era grave e firme. O senhor é Júlio Dutra e a senhorita é Lara Costa? Júlio engoliu em seco. Sua língua parecia colada. Sim, sou eu, sou Júlio Dutra. O que está acontecendo? Sim. Lara agarrou firmemente o braço de Júlio. Seu corpo tremia violentamente. Querido, por que a polícia está aqui? Ela murmurou, aterrorizada. O agente ignorou a pergunta de Lara. Ele continuou. Somos a Polícia Civil. Recebemos uma queixa e provas iniciais sólidas de abuso de bens sociais e fraude. O coração de Júlio pareceu cair em seu estômago. Abuso de bens sociais? Abuso de bens sociais? Agente! Júlio tentou rir, mas o que saiu foi um som estranho e quebrado. O senhor se enganou de pessoa. Deve ser um mal-entendido. Eu sou o diretor da minha empresa. É impossível que eu tenha desviado fundos. As acusações são específicas, disse o jovem agente, abrindo o dossiê. O senhor é acusado de desviar R$ 333.500 da Dutra Engenharia e Construção, substituído de Designer Construction CSA, através de uma empresa de fachada chamada Sol Design Consultoria Liquitamada, substituído de Soleil Design Conseil Sarli,
de dupla cobrança de despesas de viagem e de abuso do cartão corporativo para fins pessoais. Júlio ficou pálido. O valor estava exato. O nome da empresa foi mencionado. Isso não é uma ameaça, é calúnia, agente! Gritou Júlio. Sua voz agora era aguda de pânico. É certamente uma queixa falsa. É obra da minha esposa. Ela está tentando me incriminar. O senhor poderá explicar tudo isso na delegacia, disse o agente veterano secamente. Agora, os senhores devem nos acompanhar para uma investigação mais aprofundada. Não, eu não vou, gritou Lara. Eu estou grávida, agente. Eu não sabia de nada. Eu apenas assinei o que Júlio me disse. Ele cuidou de tudo. Eu sou uma vítima. Lara, calhe a boca, cuspiu Júlio. Justo naquele momento, outro sedã preto de luxo, não o carro habitual de Sofia, parou suavemente atrás dos carros de polícia. A porta traseira se abriu. Sofia desceu. Ela parecia muito diferente. Não havia nenhuma expressão de tristeza, raiva ou pânico. Ela estava calma, fria e muito digna. Ela usava uma blusa de seda bege, calças de alfaiataria e um lenço combinando. Grandes óculos de sol pretos cobriam seus olhos, adicionando um ar inacessível. Ela não estava sozinha. Atrás dela, desceu seu advogado, Dr. Borges, carregando uma pequena maleta. Júlio olhou para Sofia com os olhos arregalados. Sofia, foi você quem apresentou a queixa? Gritou ele. Como você pôde? Você vai mandar seu marido para a cadeia? Sofia se aproximou lentamente deles. Parou na frente dos agentes, tirou os óculos de sol, revelando olhos claros, mas gelados. Ela olhou para Júlio. Marido, ela disse. Sua voz era clara e audível para todos. Que marido? O marido que celebrou um casamento secreto com sua amante. O marido que pagou por este casamento ilegal com dinheiro roubado? Ou o marido que planejou assassinar sua esposa por uma apólice de seguro de 7 milhões de reais? Cada palavra foi um golpe. Júlio se paralisou. Dona Maria, que acabara de recobrar a consciência e estava sentada na calçada, ficou de boca aberta ao ouvir sobre a apólice de seguro de 7 milhões. Sofia não olhou mais para Júlio. Ela se virou para o agente veterano. Boa tarde, inspetor. Eu sou Sofia Dutra. Eu sou a proprietária de 90% das ações da Dutra Engenharia e Construção. Eu sou a denunciante. O Dr. Borges deu um passo à frente e entregou a maleta ao agente. Inspetor, dentro estão todas as provas completas. Provas das transferências para a conta da Sol Design Consultoria Litanpen, o registro no comércio da empresa em nome de Lara Costa, as faturas falsas assinadas pelo Sr. Dutra, as provas de dupla cobrança de despesas de viagem e as cópias dos extratos do cartão corporativo, incluindo compras pessoais. Auditamos tudo. O agente pegou a maleta e a abriu brevemente. Ele viu os maços de documentos bem organizados. Ele acenou com a cabeça. É mais do que suficiente. Levem-nos. Não, debateu Júlio. Ele percebeu que era o fim. Sofia, não faça isso. Eu errei. Eu sinto muito, Sofia. Eu perdi a cabeça. Me dê uma chance. Não me mande para a cadeia. Uma chance? Riu Sofia. Uma risada sem humor. Sua chance se foi, Júlio, quando você me traiu, quando você conspirou com sua mãe e quando você assinou aquela apólice de seguro de vida em meu nome. E então, Sofia olhou para Lara, que agora chorava em silêncio. Seu corpo tremia violentamente. E a senhorita? Senhorita Lara Costa. A senhorita se beneficiou do dinheiro roubado, montou uma empresa de fachada em seu nome e se tornou a beneficiária de uma apólice de seguro de 7 milhões de reais. Sua gravidez não a salvará da justiça. Os outros 2 agentes avançaram. Um agarrou o braço de Júlio, o outro o de Lara. Me soltem, resistiu Júlio. Seu medo agora havia se transformado em uma raiva cega. Ele se soltou e se atirou em Sofia. A culpa é toda sua. Se eu não posso ter você, ninguém terá. Eu vou te matar. O movimento dele foi rápido, mas o da polícia foi mais rápido. Antes que Júlio pudesse tocar Sofia, ele foi dominado. Tiveram seus braços torcidos nas costas. O Dr. Borges rapidamente afastou Sofia. Dominem-no, gritou o agente veterano. Me soltem, eu vou matá-la, gritava Júlio. Um agente tirou as algemas. Clique. As mãos de Júlio agora estavam algemadas nas costas. Sofia olhou para seu ex-marido, agora impotente. Seu rosto ainda estava calmo. Ela disse ao agente: Inspetor, por favor, registre.
A ameaça de morte diante dessas testemunhas apoia minha outra queixa sobre a apólice de seguro. Sim, senhora, está registrado, disse o agente. Ele fez um sinal para conduzirem Júlio ao carro. Sofia! Continuava a gritar Júlio. Sua voz, enquanto o arrastavam para o carro de polícia, agora estava cheia de desespero. Eu me arrependo, Sofia, eu juro, eu te amo. Me soltem! Mamãe! Mamãe, me ajude! Dona Maria olhava, estupefata. Seu filho, seu orgulho, agora algemado como um criminoso. Lara, ao ver Júlio algemado e percebendo seu destino, finalmente desmaiou. Seu corpo desabou na calçada. Inspetor! Gritou a cunhada de Júlio. Leve-a! Também há pessoal médico na delegacia, disse o agente veterano sem compaixão. Uma agente que esperava ajudou rapidamente a mover a Lara inconsciente para o segundo carro de polícia. As portas dos 2 carros de patrulha se fecharam. As sirenes voltaram a ligar. Elas se afastaram lentamente na Rua das Acácias, levando um Júlio uivante e uma Lara desmaiada. Sofia permaneceu imóvel e soltou um longo suspiro. O presente principal havia sido entregue. Dona Maria rastejou na calçada com a força que lhe restava. Ela olhou para Sofia com olhos cheios de ódio. Você é uma víbora. Você arruinou meu filho. Você arruinou nossa família. Você vai apodrecer no inferno. Sofia lançou um último olhar para sua sogra, sua ex-sogra. A senhora arruinou seu filho a si mesma quando apoiou a ganância dele. Quando a senhora justificou a traição dele, quando a senhora celebrou com ele a minha dor, a gente colhe o que planta. Sofia se virou e recolocou seus óculos de sol. Ela entrou em seu carro de luxo. O doutor Borges a seguiu. O carro se afastou em silêncio, deixando para trás Dona Maria uivando na calçada quente e o resto da família mergulhado na vergonha e no desespero. O jogo havia terminado. Sofia havia vencido. O fim e o novo começo. O processo judicial foi rápido e implacável. As provas apresentadas por Sofia eram muito sólidas para serem refutadas. Os documentos preparados pelo Dr. Borges e pelo Sr. Leal eram tão claros que mostravam nitidamente o rastro digital e o fluxo dos fundos. O desvio de R$ 333.500 foi provado sem sombra de dúvida. Júlio tentou se esquivar, acusou Lara, disse que havia sido incriminado. Ele afirmou que Lara o havia seduzido e gerenciado as finanças da Sol Design Consultoria Ltd. Mas suas afirmações foram refutadas por sua assinatura em todas as faturas falsas e pedidos de fundos. Lara, por sua vez, tentou usar sua gravidez para ganhar simpatia. Ela afirmou ser uma vítima coagida por Júlio a assinar documentos que não entendia. Mas a conta bancária da Sol Design Consultoria Licomotinda, com centenas de milhares de reais, estava em seu nome. E foi provado que ela havia sacado dinheiro desta conta para fazer compras de luxo. Após um processo tedioso, o juiz proferiu seu veredicto. A justiça foi feita. Júlio foi declarado culpado como autor principal de abuso de bens sociais. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. A ameaça de morte gritada na frente da polícia e a apólice de seguro de vida de R$ 7 milhões em nome de Sofia foram fatores agravantes. O juiz o considerou uma pessoa perigosa com malícia premeditada. Lara também foi declarada culpada. Seu papel como cúmplice que se beneficiou dos lucros do crime foi provado. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. Sua gravidez não a salvou. Apenas garantiu que ela daria à luz nas instalações médicas da prisão. O karma não parou por aí. Dona Maria foi a mais miserável. Seu único filho, seu orgulho, agora estava detido. Ela perdeu sua principal fonte de renda. Os parentes que antes a bajulavam, agora a evitavam. Eles tinham vergonha e não queriam se envolver na desgraça da família. Enquanto os rumores sobre o caso se espalhavam na vizinhança, Dona Maria não ousava mais sair de casa. Para pagar os honorários caros do advogado de Júlio, que finalmente perdeu o processo, ela teve que vender sua própria casa. Como ela precisava urgentemente de dinheiro, ela a vendeu por um preço muito baixo. Em 1 ano, Dona Maria estava arruinada. Ela teve que se mudar para um quartinho de empregada em um beco estreito. Ela vivia sozinha, cheia de arrependimento e ódio. Lara deu à luz um filho no hospital da prisão.
De acordo com o procedimento, o bebê pôde ficar com ela apenas por um tempo antes de ser entregue aos serviços sociais, pois até a família de Lara se recusou a cuidar dele. Eles tinham vergonha e haviam apagado o nome de Lara do registro familiar. O sonho de Lara de viver uma vida de riqueza terminou atrás das grades, separada de seu filho e sem um tostão. Júlio, na prisão, tornou-se uma pessoa irritável e taciturna. Ele havia perdido tudo. Seu rosto bonito desapareceu, substituído por um olhar vazio. Ele se arrependia não de ter traído Sofia, mas de ter sido estúpido, negligente e de ter sido pego. Sofia se divorciou oficialmente, enquanto seu marido estava em prisão preventiva. O tribunal aceitou seu pedido muito facilmente, dadas as provas de adultério e atividade criminosa. Com os 12 milhões de reais da venda da casa, mais todos os seus outros ativos pessoais, Sofia começou uma nova vida. Ela não queria mais estar ligada à empresa de construção que lhe lembrava a traição. Ela vendeu a Dutra Engenharia e Construção ao Sr. Royer e a outros investidores. Sofia decidiu usar seu poder para algo maior. 2 anos depois, no salão de festas de um luxuoso hotel paulistano, Sofia estava no palco. Ela estava elegante e radiante. Um lenço azul celeste combinava perfeitamente com sua roupa. Ela não parecia mais fria. Seus olhos agora brilhavam de calor e confiança. Ela falava na frente de centenas de convidados no lançamento oficial da Fundação Sofia Luz, substituído de Lumière de Sophie. A traição é um veneno, disse ela. Sua voz era calma e ressonante. Pode nos matar por dentro, mas também pode ser um antídoto se escolhermos não morrer. Pode nos forçar a ver nosso próprio valor. Hoje, eu não estou aqui como vítima. Eu estou aqui como sobrevivente, que escolheu transformar este veneno em força. Um trovão de aplausos irrompeu. A Fundação Sofia Luz era uma organização sem fins lucrativos, que ela havia fundado, financiada inteiramente por seu patrimônio pessoal. Seu objetivo era fornecer apoio jurídico, proteção e treinamento para a independência financeira a mulheres vítimas de violência doméstica e fraude financeira. Após o evento, sua antiga colega Mariana, que havia se tornado sua assistente pessoal, se aproximou dela com um tablet. Senhora, o evento foi um grande sucesso. Muitos membros se inscreveram imediatamente. Ah, e houve uma pequena notícia agora há pouco. Que notícia? Perguntou Sofia, aceitando uma xícara de chá quente. O leilão final do quartinho de empregada de Dona Maria terminou. Ela foi despejada por falta de pagamento do aluguel. Ouvi dizer que ela agora vive com parentes distantes, tratada como empregada, relatou Mariana secamente. E quanto à senhora Costa, seu pedido de liberdade condicional foi rejeitado pelo juiz. Ele considerou que ela ainda não mostra sinais de arrependimento. Sofia permaneceu em silêncio por um instante. Ela olhou pela janela, vendo o sol paulistano começar a se pôr. Ela não sentiu nem satisfação nem pena, apenas um sentimento neutro. A justiça do universo havia seguido seu próprio curso. Cada um havia colhido o que havia plantado. Compreendido, disse Sofia finalmente, desviando o olhar da janela e sorrindo para Mariana. Não se preocupe com essas notícias. Ainda temos muito trabalho a fazer. Prepare uma reunião com a equipe jurídica. Temos uma nova cliente que precisa da nossa ajuda. Sofia deixou o salão de festas, cercada por pessoas que a admiravam. Ela havia perdido um marido traidor, mas havia encontrado a si mesma. Ela era livre, rica e, o mais importante, havia transformado suas cicatrizes em uma luz para os outros. Foi o melhor karma e o final mais satisfatório da história.